Isso, então, vamos lá, chegando mais gente. Então, vou começar, tá bom, gente? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para mais uma atividade do ciclo de atividades virtuais sobre ensino de ciências, oferecido pelo curso de especialização em ensino de ciências, que é coordenado por mim, André Espínola, para quem me conhece, né, sou professora do Instituto de Biologia da UERJ, e pela professora Rosane Meirelles, que também está aqui junto conosco. Para compor hoje a banca de debatedores, nós convidamos a Aline da Conceição Dias Aranha, que é bióloga formada pela UERJ, licenciada em Ciências Biológicas e mestre em Ensino de Ciências pelo IFRJ. A Aline também atua como bióloga do Departamento de Ensino de Ciências há alguns anos na minha equipe, onde nós realizamos trabalhos na Floresta da Tijuca, né, na Unidade de Conservação Parque Nacional da Tijuca. Junto com a Aline, foi convidado o professor, mestrando em ensino de biologia, Felipe Lima Rego, que trabalha com produção de materiais para o ensino de biologia no âmbito da educação inclusiva. Então, nós teremos as duas apresentações, iniciando pela apresentação da Aline, seguida pela apresentação do Felipe, e em seguida vocês poderão fazer perguntas, obviamente ao longo de todo o tempo, no próprio chat daqui do canal, colocar suas perguntas por escrito, e nós faremos ao final, passaremos aos debatedores as perguntas e eles responderão. Né? Agradecemos a presença de todos, é um prazer para nós estar aqui com vocês hoje, é uma felicidade muito grande. Essas atividades são feitas, organizadas para os alunos da pós-graduação, mas todos os alunos da biologia da UERJ, de outras instituições, e pessoas também que têm interesse nos assuntos, mas que não são da UERJ, são muito bem-vindas. Nós estamos hoje com transmissão simultânea para o canal Felipe Bio, Felipe com FI, no YouTube. Essa transmissão está sendo feita ao vivo, e o material ficará gravado, né, para posterior, para quem não conseguir assistir agora. Nós temos uma limitação de 100 pessoas nessa sala, nós já estamos com 51 pessoas no momento. Então, agradeço a presença de todos, peço que todos mantenham, por gentileza, microfones e câmeras desligados. Para os alunos que são da UERJ ou de outras instituições que precisam de declaração de horas, nós solicitamos que, ao final da fala dos convidados, que digitem no chat nome completo, e-mail e matrícula, né, se necessário, para que a gente possa emitir o certificado. Essa declaração será enviada por e-mail para vocês, em formato PDF, assim que esteja pronta, né, num prazo menor que uma semana. Eu pergunto, então, se a Rosane, que é a coordenadora junto comigo, quer falar alguma coisa com nossos convidados. Boa tarde a todos. Então, só dar as boas-vindas para todo mundo, e já temos 55 pessoas, assim, e tem pessoas assistindo também no link lá no YouTube, né? Então, eu vou, durante, né, a apresentação, vou tentar passar esse link também para os outros grupos também, para a gente poder potencializar aí essa discussão, que vai ser muito boa. Um abraço a todos. Obrigada, Rosane. Então, eu convido a Aline para abrir a sua apresentação e iniciar os trabalhos de hoje, apresentando o seu trabalho, que a Aline vai apresentar o resultado da pesquisa monográfica que ela fez na universidade, como um trabalho de conclusão de curso da licenciatura em Ciências Biológicas. Tá, Aline? Fica à vontade. Estou abrindo aqui. Quando todos conseguirem ver, me avisem. Sabido. Apareceu, Aline. Tá ok, tá ótimo. Pode começar quando você quiser. Ok. Então, boa tarde a todos. Como a Andrea falou, meu nome é Aline Dias, eu sou mestre em ensino de ciências e eu cursei licenciatura em Ciências Biológicas pela UERJ, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu fiz na minha monografia, que eu construí um livro paradidático intitulado Aurita, o Sagui da Serra Escuro, que é um material paradidático para trabalhar a educação ambiental. Então, eu vou falar um pouquinho como que isso aconteceu. Bom, essa imagem que vocês estão vendo é a capa do livro da 2ª edição, e esse livro ele surgiu a partir da minha experiência num projeto de pesquisa no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é uma unidade de conservação, uma área protegida, que fica localizada nos municípios de Magé, Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim. Então, eu tive a oportunidade de participar desse projeto, e a partir desse projeto, dessa experiência,
eu comecei a me interessar por unidades de conservação, por áreas protegidas, e também pela questão da educação ambiental. Então, essa área começou a me interessar bastante. E surgiu a ideia de construir um material, de construir algo a partir dessa experiência nesse projeto. Bom, só aqui exemplificando um pouquinho, não sei se todos conhecem o Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Ele é mais conhecido, talvez, pelo monumento Dedo de Deus, que dá para ver, inclusive, da linha vermelha, e fica na sede de Teresópolis. Ele abarca os outros municípios que eu falei, mas ele é mais conhecido por esse monumento. E à direita temos uma imagem da Trilha da Primavera, que é uma das trilhas do parque, da sede de Teresópolis, que foi uma das trilhas que a gente utilizou no projeto que eu falei. Bom, então, que sagui é esse? Que sagui da Serra Escuro é esse? Na imagem da direita, vocês podem ver o sagui da Serra Escuro, que é um sagui, um primata, um macaquinho pequeno, de pequeno porte, chegando no máximo a 450 gramas, então ele é bem pequenininho, e talvez as pessoas não conheçam muito. Ele não é tão famoso quanto os primos dele, vamos dizer assim. Os outros saguis são do mesmo gênero, que é o sagui de tufos brancos, no canto superior direito, e o sagui de tufos pretos no canto inferior direito. Esse é bem conhecido, na UERJ mesmo a gente observa bastante esses animais, eles são muito sociáveis, eles andam pelos fios, na cidade inteira a gente observa esses animais. Então o projeto consistia, esse projeto de pesquisa que eu participei, em estimar a distribuição desses saguis, dessas 3 espécies. Só reiterando que o Calitrix aurita, o sagui da Serra Escuro, que é o protagonista do meu livro, vamos dizer assim, ele é uma espécie nativa, endêmica da Mata Atlântica, encontrado no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e os outros saguis, eles são espécies invasoras aqui na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Eles são da Caatinga e do Cerrado e da Mata Atlântica, mais da região centro-oeste. Bom, agora vocês estão vendo algumas páginas do livro, dessa segunda edição. Então, como que foi confeccionado esse livro? Teve a participação no projeto, também recolhi bastante referencial teórico, e com o auxílio de um ilustrador, David Lucena, que na época era meu colega de turma, foi confeccionado essas imagens, esses desenhos, na verdade, maravilhosos. E a ideia inicial era utilizar imagens mesmo, as fotos que eu mostrei anteriormente, dos saguis, enfim. Só que o aurita, ele não é muito bonitinho como os outros saguis, então eu queria deixar ele mais fofinho, mais bonitinho, para cativar realmente o leitor. E aí o ilustrador conseguiu fazer esse sagui maravilhoso, muito fofinho, muito lindo, e saíram essas imagens maravilhosas. E embaixo, como vocês podem ver, no canto inferior direito, tem os saguis invasores, os saguis de tufos brancos, os tufos pretos, e o ilustrador deu essa característica mais quadrada pro rosto deles, para a cabeça deles, para dar uma ideia assim, de que eles são um pouco do mal, sabe? Para a gente conseguir contar um pouco dessa história, dessa questão de espécies exóticas invasoras, quer dizer, uma espécie que não é de um determinado local, mas é trazida para esse local e acaba causando danos às espécies que já são de lá. E eu procurei nos textos, nas falas do livro, colocar uma linguagem bem simples, com alguns termos científicos, sim. Eu até utilizei o nome científico do Calitrix aurita, até para justificar o nome aurita um pouco. Mas usei também alguns termos científicos, uma linguagem, mais simples, e que para o público em geral também. Aqui nós temos outras imagens, nós temos... Nessa primeira imagem, os saguis invasores comendo de tudo. Como eles não têm predadores aqui na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, isso é uma coisa que o livro aborda bem, eles se desenvolvem, se reproduzem em grande número, então eles acabam atrapalhando não só o sagui da Serra Escuro, o aurita, mas também outras espécies. Eles comem ovos de aves e tem vários problemas também com esta questão. E outra questão que a gente que eu abordo no livro também é nessa imagem que vocês podem ver, na imagem de baixo, que tem um grupo de pessoas e os saguis invasores, e as pessoas alimentando eles, se aproximando, e isso é outra crítica que a gente faz, uma outra discussão que o livro traz também, essa questão das pessoas tratarem esses animais como se eles fossem bichinhos de estimação, como tratam cão e gato, e alimentar esses animais, o que acaba mudando as características deles também. Eles acabam se acostumando a ir para a área urbana para serem alimentados, as pessoas dão comida, entram até na casa das pessoas muitas vezes,
e isso é um problema sério. Então, foi uma das questões que o livro também trabalhou. E a outra questão também, essa imagem que eu gosto muito, é um pouco triste, do sagui chutando o mico-leão dourado. O mico-leão dourado é uma espécie muito querida, ameaçada também, que tem vários estudos, várias estratégias de como proteger essa espécie, e acaba que esses saguis invasores, que foram trazidos para cá pelo tráfico ilegal de animais, eles também acabam perturbando essa espécie, o mico-leão. Isso também é um problema, isso é um outro debate que o livro traz também para essa espécie. Bom, e a princípio, o livro paradidático foi pensado para os alunos do ensino fundamental 2, porque, por conta dos conteúdos curriculares, da proximidade, principalmente dos alunos do 7º ano, que tem conteúdos de seres vivos, enfim. E aí foi pensado para esse público, e até porque, como um livro paradidático, para ser utilizado como um recurso a mais, além do livro didático, porque o livro didático muitas vezes não consegue aprofundar todos os conteúdos que um professor quer trabalhar em sala de aula, então ele funciona dessa forma. Mas também já foi falado que ele poderia ser trabalhado com anos iniciais, ensino fundamental 1, porque as imagens, na verdade, são bem bonitas, o texto é de fácil compreensão, e também ele pode ser, na verdade, utilizado, ele foi pensado, obviamente, para o professor utilizar com seus alunos, mas também pode ser utilizado pelo público em geral. Bom, e ao final do livro tem algumas instruções para os professores de temas que eles podem trabalhar utilizando, fazendo uma leitura com os alunos e depois trabalhar esses temas com os seus alunos, como biomas brasileiros, que eu falo no começo do livro, a relação entre os seres vivos, a própria competição, que os saguis invasores competem com a espécie nativa, como a aurita, por território, por recursos de modo geral. E a questão do tráfico de animais silvestres também, que é uma coisa que está em voga agora, por conta da questão da Naja, né, todo mundo sabe, e que é algo realmente perigoso. É uma questão muito séria, e as pessoas que compram animais numa feira livre, por exemplo, elas estão contribuindo para esse grande problema, que é a segunda maior causa da perda da biodiversidade, a introdução de espécies exóticas. E tem também a questão dos impactos ambientais, tem várias questões que os professores podem trabalhar com seus alunos após a leitura do livro, antes da leitura do livro, conforme o professor achar melhor. E também tem a proposta de construção de um mapa conceitual, que é um esquema, uma maneira de organizar o conhecimento, o pensamento, em que os alunos podem separar termos retirados, palavras, né, retiradas do livro, do entendimento que eles tiveram da leitura do livro, e posteriormente, com o professor, construir um mapa conceitual. Nessa imagem, tem um mapa simples sobre os saguis. Os saguis, aí tem os termos de ligação, que são esses pequenininhos que vocês estão vendo na imagem do mapa conceitual. Aí os saguis são encontrados no Brasil, são pequenos primatas. É um mapa conceitual para exemplificar mesmo para o professor, que é um mapa, como ele pode utilizar com os alunos. É claro que o professor é livre para fazer qualquer tipo de fechamento com seus alunos, mas isso é uma ideia, na verdade. E é relevante também, na verdade, eu coloco essas instruções e acabam ficando um pouquinho no conceito de ciências e biologia, mas esse livro ele pode ser utilizado por qualquer professor, porque ele tem essa pegada da educação ambiental, do meio ambiente, e o meio ambiente, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, é um tema transversal. Então, qualquer disciplina, qualquer professor, qualquer ano, pode trabalhar esses temas. São temas relevantes, independente da disciplina, português, matemática, ciências. É um livro que pode ser utilizado por qualquer professor, qualquer disciplina, é de fácil entendimento, e aí é um recurso a mais para o professor utilizar em sala de aula. Bom, depois de confeccionar o livro, da própria organização do livro, quando o ilustrador mandou as imagens, eu adicionei os textos, e depois que o livro está pronto, a gente precisa fazer o registro desse material. Eu fiz o registro na biblioteca da UERJ, na rede Sirius, através de uma funcionária da biblioteca, a qual você paga uma determinada quantia, e ela pede o ISBN, que é um número de registro internacional de livros e softwares. E aí, então, o livro, essa é a ficha catalográfica do livro, já é a segunda edição, e depois de obter o ISBN, a gente também registra na Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Autorais.
as pessoas registram jogos, músicas também, e esse tipo de material a gente também registra para se resguardar, para ter aí a nossa obra bem registrada. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito a Andréia pelo convite e estou aí aberta a perguntas. Obrigada, gente. Obrigada, Aline, pela sua apresentação. Vocês não viram a Aline agora com calma, mas ela vai voltar e vocês vão poder vê-la e conversar com ela, tirando dúvidas e perguntando sobre o material. Inclusive, a Aline vai disponibilizar para vocês o próprio livro, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos. Nós estamos com 70 pessoas aqui ao vivo assistindo. Gostaríamos de solicitar que todos, por gentileza, desligassem as suas câmeras e celulares para melhorar a qualidade da transmissão. Mantenham suas câmeras desligadas, seus microfones também. E queria convidar, então, agradecendo a Aline mais uma vez por ter aceito o nosso convite, queríamos passar a palavra e convidar para o debate o professor Felipe Lima Rego, que vai falar sobre a confecção de materiais didáticos no âmbito da educação inclusiva. Lembrando, o Felipe é aluno nosso da UERJ do mestrado profissional em ensino de biologia, um mestrado em rede nacional. Ele é orientado pelo professor Lúcio Machado, que está aqui conosco, e por mim. Tá? Então, Felipe, fica à vontade, uma boa apresentação. Todos me ouvindo? Tudo bem? Sim, super boa voz, som. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, né? Porque aí a gente pode... Entrou, tá ótima, Felipe. Entrou e tá ótima. Maravilha. Então, como o André havia dito, meu nome é Felipe, eu sou professor de biologia, faço mestrado na UERJ, né? É o Prof. Bio. O Lúcio é meu orientador, a André é minha co-orientadora. E eu costumo dizer que, na verdade, eu fui escolhido por eles para trabalhar com educação inclusiva, porque assim que eu entrei na UERJ, né, os alunos são distribuídos entre os orientadores, eu caí com o Lúcio falou sobre o projeto de pesquisa dele, que ele trabalhava com realidade aumentada e trabalhava com impressão 3D. Eu, como professor do Pedro II, como tendo o NAPNE, né, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, eu só linkei uma coisa a outra. Eu falei, já que o objetivo é trabalhar com tecnologia, eu vou trabalhar usando a tecnologia em prol daqueles que mais precisam, que são os indivíduos que apresentam cegueira ou que apresentam algum tipo de deficiência visual. Então, a minha dissertação está pautada no uso de uma impressão 3D no ensino de sistema cardiovascular para alunos com deficiência visual no Colégio Pedro II. Eu fiz uma breve introdução para a gente lembrar que a educação é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e que a Declaração de Salamanca de 1994 reconhece a necessidade de incluir indivíduos com necessidades especiais, na verdade com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Ela só não diz para a gente onde, isso é uma pauta de discussão, mas que pouco se fala na verdade, né? Porque quando a gente fala na necessidade de inserir o indivíduo portador de necessidades educacionais especiais no ensino regular, é necessário que a gente defina onde ele vai ser inserido. Se ele vai ser inserido numa classe regular ou se ele vai ser inserido numa classe especial. Isso fica em aberto na Declaração de Salamanca, mas quando a declaração é traduzida para o português, ela vem com essa perspectiva de que os indivíduos portadores de necessidades educacionais especiais, eles precisam ser inseridos nas classes comuns, junto com as pessoas ditas normais. Sempre que eu falar pessoas ditas normais, visualiza que eu estou colocando esse ditas normais entre aspas, já que a minha imagem não aparece. Normalidade é um conceito também bastante arbitrário, né? Bem, eu trouxe para vocês os dados do INEP de 2010, mostrando o número total de matrículas, o número de indivíduos cegos matriculados em classes comuns e o número de indivíduos cegos matriculados em classes exclusivas. Fiz a mesma coisa para os indivíduos que têm baixa visão. Esses dados eles refletem os números que a gente apresenta no Brasil, no Sudeste e no estado do Rio de Janeiro. A gente vai focar no estado do Rio de Janeiro para a gente ter ideia do quantitativo e de qual é o cenário atual da educação básica no que diz respeito à inclusão desses sujeitos.
Eu cruzei esses dados com os dados do censo do IBGE de 2010. Eu só tenho os dados de 2010, não tenho os próximos dados, porque o censo do IBGE é feito a cada 10 anos. Apareceu um erro de grafia ali, né? É o censo do IBGE. O censo do IBGE afirma para a gente que em 2010 nós tínhamos 6.185 indivíduos cegos entre 5 e 17 anos de idade no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, indivíduos que estão em idade escolar. Quando eu cruzo os dados do IBGE com os dados do INEP, eu percebo que desses 6.185, somente 984 estão matriculados em classes comuns e em classes exclusivas. Quando a gente fala em classes exclusivas, isso nos remete ao Instituto Benjamin Constant, que representa um marco para a educação dos sujeitos cegos no estado do Rio de Janeiro. Significa dizer, então, que eu tenho um total de 16% de indivíduos cegos matriculados no estado do Rio de Janeiro entre classes comuns e classes exclusivas. Repare que eu estou focando nos indivíduos cegos, porque indivíduos cegos, por definição conceitual, são aqueles que precisam de um instrumento em braille para poder fazer qualquer tipo de leitura, diferente de indivíduos que apresentam uma baixa visão. Baixa visão é qualquer indivíduo que dependa de um instrumento óptico de alta potência para fazer a leitura de um determinado texto. A nossa ênfase está nos indivíduos cegos e aí a gente acaba contemplando também os indivíduos que têm baixa visão. Bem, eu peguei os dados de 2010, cruzei com os dados de 2017. Esse levantamento de dados ele foi feito em 2018, na verdade, final de 2018 e início de 2019, quando a gente começou lá, né, a fazer o levantamento dos dados, e aí a gente percebe que não há uma mudança, né, relevante nesse cenário. Em 2010, no estado do Rio de Janeiro, eu tinha 668 indivíduos cegos matriculados. Em 2017, eu tenho 469 indivíduos cegos matriculados. Em 2010, eu tenho 316 indivíduos cegos matriculados em classes exclusivas. E em 2017, eu tenho 206 indivíduos cegos matriculados. Então, dá para a gente ter uma ideia de que não houve mudança no cenário. Pelo contrário, o número de matrículas diminuiu. Na verdade, eu fiz uma análise de cada ano. Eu peguei exatamente o primeiro ano de que eu fiz a análise e o último ano que eu fiz a análise. Bem, pensando nisso, então, a gente precisa refletir sobre os conceitos que estão relacionados à nossa prática pedagógica. Um deles seria o conceito de exclusão. Exclusão, ao meu ver, são as pessoas com necessidades educacionais especiais que não estão inseridas em nenhuma modalidade de ensino. Elas representam um quantitativo enorme quando a gente pensa nos sujeitos cegos. Mas existe também a possibilidade da gente segregar esses indivíduos cegos. Segregar esses indivíduos cegos seria a gente inserir esses indivíduos que apresentam essas necessidades educacionais especiais em escolas especiais, onde eles não convivem com as pessoas ditas normais. Uma outra forma que a gente tem seria de integrar esses sujeitos, então, dentro das classes regulares. As pessoas com necessidades educacionais elas seriam incluídas no ensino regular, mas ainda assim em espaços físicos que são diferentes. Veja bem, quando eu falo que eu estou incluindo um indivíduo dentro da escola, esse indivíduo que apresenta necessidade educacional especial, quando eu digo que eu estou incluindo ele em uma classe regular, não necessariamente ele vai estar dentro de um processo de inclusão. Ele pode estar dentro de um processo de exclusão intraescolar. Não adianta eu pegar um indivíduo cego ou portador de qualquer necessidade educacional especial e inserir ele dentro da sala regular se eu não fornecer os subsídios para garantir a equidade, para que ele consiga se desenvolver cognitivamente, assim como todos os outros indivíduos. A lógica da inclusão, então, ela trabalha exatamente com a ideia de que é necessário que a gente inclua os indivíduos dentro das classes regulares, junto com as pessoas normais, dividindo o mesmo espaço físico. E aí eu já incorporo mais um ponto nessa fala. Eles precisam dividir o mesmo espaço físico, mas precisam apresentar todos os recursos para que efetivamente eles sejam integrados dentro do processo formativo. Senão eles vão estar inseridos dentro de um mesmo espaço físico, mas continuam à margem do processo educacional. A impressão 3D ela veio com esse objetivo. Dentro dessa metodologia de pesquisa, a impressão 3D ela vem exatamente para que a gente possa inserir efetivamente os indivíduos portadores de cegueira ou de algum tipo de deficiência visual no processo formativo.
Bem, nesse momento é interessante a gente falar sobre a existência de uma sala de recursos. A sala de recursos, que deveria estar presente em toda e qualquer escola de ensino básico, ela visa um atendimento focal, propiciando um atendimento individualizado, se necessário e se for possível. Ela permite o uso de tecnologias assistivas e ela permite também que você aproxime o indivíduo para uma aprendizagem que efetivamente seja significativa. Vou transpor isso para a realidade do Colégio Pedro II, vou transpor isso para a realidade dos sujeitos cegos e dos deficientes visuais, enfim, que utilizam de instrumentos ópticos para leitura. A ideia original bem, se esse indivíduo está integrado dentro de uma única escola, eu preciso fornecer todos os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Para isso, eu dependo de tecnologias assistivas, que vão além dos audiobooks, que vão além dos livros, né, das leituras que ele pode fazer em braille. Eu preciso de algo que efetivamente construa um significado, que exista um significado próprio. Enquanto eu estiver trabalhando com tecnologias assistivas que demandam do campo imaginário, eu não consigo ter efetivamente uma aprendizagem significativa. Ela pode se dar somente de forma mecânica, algo que a gente acaba dispersando, que a gente acaba perdendo ao longo do tempo. Então, trazer a impressão 3D é aproximar conceitos que lidam com o campo imaginário para algo mais significativo, para algo que efetivamente seja concreto. É criar o que Piaget chamou de uma instabilidade dentro do sistema formativo do sujeito, seria um fator de estresse, para que haja uma problematização e uma nova acomodação desses conceitos. Então, o objetivo da gente ter uma sala de recursos é que a gente consiga ter indivíduos que se especializem no uso de tecnologias assistivas para que efetivamente a aprendizagem possa ser significativa. Não só para os sujeitos cegos, mas para todos aqueles que sejam possuidores de necessidades educacionais especiais. O Pedro II conta com o NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas Possuidoras de Necessidades Educacionais Especiais. E veja bem, eu estou focando na importância da sala de recursos porque vocês vão perceber que é necessário que o professor ele não só seja sensível ao projeto de inclusão, como ele também tenha algum tipo de aptidão tecnológica, minimamente tecnológica, para poder utilizar dessas tecnologias assistivas. Bem, a construção dos modelos 3D em uma impressora 3D, eu acho que é o que todos estão esperando, né? A primeira coisa que a gente precisa é obter um arquivo em 3D. Mas antes eu queria deixar claro um fato. Todo mundo aqui sabe exatamente como funciona uma impressora 3D. Porque todo mundo aqui já brincou com uma pistola de cola quente. Uma impressora 3D nada mais é do que uma pistola de cola quente. É basicamente isso que ela faz. Obviamente que existem detalhes relacionados à tecnologia, mas a lógica da construção dos modelos 3D é exatamente a mesma. É a gente fundir um material e ir depositando esse material camada sobre camada para que a gente efetivamente consiga construir um objeto. É isso que uma impressora 3D faz. Bem, como é que a gente obtém um arquivo 3D? Uma possibilidade é a gente utilizar os softwares de modelagem tridimensional. A gente utilizou um software chamado Tinkercad. Ele é um software de modelagem tridimensional onde a gente consegue construir vários objetos. Eu printei a tela do Tinkercad e trouxe para vocês para que a gente possa observar como ele funciona. Ele é um software gratuito, ele é livre, você faz o seu login, né, e senha, e aí você acessa ele. Assim que você acessa ele, você vai lá em criar um novo projeto e dá um cliquezinho nesse botão. Quando você clica criar um novo projeto, ele te encaminha para uma nova tela, onde você pode criar um projeto em 3D ou um circuito. A gente vai lá e clica em clicar um projeto 3D e aí abre-se uma área de trabalho. Quando eu abro essa área de trabalho, o que eu observo é isso. Esse é o meu plano de trabalho. Quando eu olho para esse meu plano de trabalho, existem ferramentas que permitem eu agrupar diferentes partes, que permitem eu cortar diferentes partes, espelhar, deletar, importar. Tudo está nessa barra de ferramentas. Eu posso escolher formas básicas, como uma caixa, um cilindro,
uma esfera, para a gente poder iniciar o nosso processo de modelagem. Eu não sei se todo mundo é familiarizado com o desenho, mas você consegue desenhar efetivamente qualquer coisa com bolas. Se você pegar uma bola, uma esfera, e aí você modificar o volume dessa esfera, modificar a forma dessa esfera para algo mais oval ou arredondado, você consegue produzir qualquer tipo de coisa somente utilizando esferas. São técnicas de desenho. E lá embaixo a gente também tem um gradil que a gente consegue definir exatamente com precisão, né, com uma boa escala de precisão, como é que vai se dar a construção desse modelo. Uma outra forma que a gente tem de construir um modelo tridimensional é: eu posso converter qualquer imagem bidimensional para uma imagem tridimensional. Então, eu vou lá no Google, escolho uma imagem qualquer bidimensional, a única exigência é que ela seja em preto e branco. Eu seleciono a URL relacionada a essa imagem e levo para qualquer site que consiga fazer a conversão para um arquivo de extensão, se eu não me engano, SGB. E aí o Tinkercad ele consegue importar esse arquivo SGB gerado para dentro dele. Então, se você pegar qualquer tipo de símbolozinho bidimensional em duas cores, preto e branco, faz a conversão, joga para o Tinkercad e lá você faz a manipulação. Eu, o Lúcio e a Andrea, né, nós usamos o Tinkercad para a construção de vasos sanguíneos, que é o que a gente vai ver agora. Essa foi a construção de uma artéria. Repare que eu respeitei, que nós respeitamos, né, as características estruturais do vaso arterial, a camada média mais espessa, conjunto com a camada externa, configurando maior espessura. Isso seria para a representação de um vaso venoso. E aí dá para a gente perceber que esse vaso venoso ele foi projetado com um diâmetro maior, exatamente para favorecer o retorno venoso, assim como é na nossa fisiologia, né? A única coisa que a gente deu um leve vacilo foi na camada externa, que ela apresenta uma espessura nesse projeto inicial exatamente idêntico ao do vaso arterial. A gente já fez uma modificação nesse projeto em que a gente aumentou a espessura da camada externa para poder atender às características anatômicas desse vaso. Se você reparar, nada mais são do que 3 cilindros, um dentro do outro. Repare também que colocar em diferentes camadas, né, que aí é só você fazer os cilindros com diferentes comprimentos, já permite que o sujeito cego, tateando, ele consiga diferenciar que são 3 camadas. Isso é importante. Inicialmente, a gente focou somente em diferenciar na composição das 3 camadas, somente em diferenciar pelo contorno do objeto. Mas, fazendo um levantamento da bibliografia, da literatura, cruzando com dados de outros autores, a gente percebeu que era necessário também modificar a textura, e isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Esses seriam cortes, né, do vaso, exatamente para a gente observar as 3 camadas. Logo depois a gente fez uma veia, mas enfatizando as válvulas semilunares, exatamente para a gente poder compreender como é que se dá o fluxo com a ação da gravidade. E aí depois a gente fez um vaso arteriosclerótico, né? Já ali com a camada de gordura depositada entre a camada interna e a camada média, com a textura para que o sujeito cego pudesse efetivamente compreender que tem alguma coisa ali obstruindo o fluxo. A gente escolheu o tema fisiologia cardiovascular em função da incidência, né? da relevância. Não só de acordo com a normativa do INEP, né? Dos conjuntos e habilidades que o Enem define que a gente deve abordar, mas também por conta das questões relacionadas à saúde. 30% dos óbitos registrados no ano no Brasil estão relacionados a doenças cardiovasculares, estão relacionados à arteriosclerose, o que pode ser prevenido com ações educativas na própria sala de aula, relacionadas à dieta e à prática de hábitos saudáveis, dentre eles da atividade física, né? Esse seria um corte transversal para a gente poder observar a composição das camadas do vaso arterial e a mesma coisa para o vaso venoso. Lembrando que esses foram os nossos arquivos iniciais. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente também escolheu cores diferentes. Como eu havia dito, o projeto não contempla somente os sujeitos cegos, mas também aqueles que apresentam baixa visão. Inicialmente, a gente acreditava que o contraste das cores era o mais importante para que eles conseguissem diferenciar as camadas. Depois, cruzando com os dados da bibliografia, a gente percebeu que, na verdade, é o aposematismo, que é o fato das cores serem muito chamativas, que faz com que eles consigam diferenciar essas camadas.
ali seria o último corte, que seria o corte do vaso arteriosclerótico. Todos esses vasos foram produzidos no Tinkercad, no nosso software de modelagem gratuito online. Bem, esses seriam os projetos modificados, né? Repare que as 3 camadas agora apresentam texturas. A camada mais externa apresenta uma textura ali horizontal, a camada média tem uma textura vertical e a camada mais interna apresenta uma textura ali localizada na diagonal, para que, ao observar o contorno dos objetos, ele consiga também observar diferentes texturas, identificando que são camadas diferentes. A gente, além de modelar utilizando o Tinkercad, existe um site que, na verdade, agrupa uma série de modelos tridimensionais prontos, que já estão disponíveis para impressão. A gente chama esse site de Thingiverse e lá você encontra diferentes objetos que podem ser impressos. O coração a gente encontrou nesse site. É um coração que, a princípio, né, ele estava fechado exatamente dessa forma, e aí a gente pensou, bem, existem 2 possibilidades. Ou o sujeito que construiu esse projeto e disponibilizou ele gratuitamente, ele preencheu completamente esse coração, e aí a gente só vai conseguir fazer uma análise da anatomia interna, ou ele efetivamente pensou em cada detalhe da anatomia cardíaca, e aí ele não fez o preenchimento completo. A gente apostou na segunda opção, e aí a gente levou esse modelo, esse arquivo 3D, para um software de edição, e aí a gente percebeu que ele poderia ser fragmentado em 3 partes, na transversal ou um corte longitudinal. A gente imprimiu o corte transversal, mas o que a gente vai utilizar efetivamente, o que a gente iria utilizar na aplicação junto aos alunos, não vai ser feito nesse momento por conta do período da pandemia. A minha ideia é fazer isso depois de defender, fazer essa aplicação do produto. A gente vai imprimir o corte longitudinal para que a gente consiga diferenciar as câmaras cardíacas, né? Átrios e ventrículos, e diferenciar os principais vasos que irrigam o coração. Bem, quais são as impressoras que a gente tem disponível? Lá na UERJ, junto no laboratório do Lupa e da Andrea, a gente tem a Seriality Ender 2. Eu fiz um levantamento de preços para fazer essa apresentação, encontrei ela em valores por volta de R$ 1.200. E a gente tem a Seriality Ender 3, que seria uma evolução dessa, né? Também girando em torno de R$ 1.200. Atualmente a gente já tem um modelo superior, que é a Ender 5. Ela gira em torno de R$ 1.800. Bem, lá na Ender 5 a gente vê um rolo com uma fita amarela. Aquele ali é o filamento. Esse filamento ele pode ser feito de PLA, que é um polímero biodegradável. Ele é um polímero formado a partir do ácido lático. 1 quilo desse polímero filamentar custa R$ 40. E embaixo eu coloquei o ABS, que é um derivado de petróleo. Já existe um problema relacionado ao descarte desse material. O quilo dele gira em torno de R$ 60. E repare, eu fiz um levantamento muito rápido para trazer esses dados para vocês. E aí, nesse momento, eu chamo a atenção para aquilo que eu falei no início da apresentação. Uma impressora 3D nada mais é do que uma pistola de cola quente. Ela funde esse filamento e deposita esse filamento em camadas que se sobrepõem, são camadas são camadas triangulares que se sobrepõem, e o que a impressora 3D faz de muito especial ela pega o arquivo 3D que foi gerado, fatia esse arquivo em inúmeras camadas, e cada uma dessas camadas apresenta uma ordenação nos 3 eixos, X, Y e Z. E o que ela fica fazendo é depositando filamento derretido exatamente nesses pontos que foram determinados no software que é da própria impressora. Basicamente, esse seria o processo de operação da impressora 3D. Bem, esses seriam os vasos que a gente imprimiu, né, originalmente. No modelo inicial, ele já apresenta uma modificação, como eu mostrei no final. Mais uma vez, seria o nosso vaso arterial impresso. Esse já representa a camada externa do vaso arterial com as texturas, para que ele consiga não só definir os contornos do objeto, mas perceber que mudou de uma camada para outra. Esse seria a nossa artéria arteriosclerótica.
E aí seriam todos os vasos que a gente produziu, né? Da esquerda para a direita. Os 4 primeiros que você está vendo à sua esquerda são os vasos que a gente produziu no nosso projeto inicial. Todos os outros foram produzidos depois, acrescentando as texturas nas diferentes camadas. E lembra que a cor aposemática ela é importante para chamar a atenção para os sujeitos de baixa visão. Aí eu separei uns... Ah, não, esse é um corte do coração, não é um vídeo ainda. Esse é um corte do outro coração, há um detalhe interessante, só para vocês entenderem, né? A impressora 3D, ela precisa depositar o seu material em camadas, né? Ela não consegue depositar o material no espaço, digamos assim. E aí, para isso, é necessário que a gente construa alguns pilares de sustentação para que esse objeto possa ser impresso dentro desse sistema, né? De deposição de material fundido em camadas. Depois a gente quebra esses pilares e aí a gente dá uma leve lixadinha, né? Dá um acabamentozinho e fica tudo ok. Esse é um coração sendo impresso, né? Tá lá as câmeras internas. Esse seria o modelo final da impressão com os pilares de sustentação que são removidos posteriormente. Mais uma imagem deles, né? E aí já é o nosso coração que apresenta sem os pilares. A gente retirou os pilares. Tá ele aí bonitinho na mão do Lúcio. E aí agora sim o vídeo, né, da impressora 3D operando. Esse é o coração, o primeiro coração que a gente imprimiu. E aí depois a gente imprimiu o peixe fóssil. Esse peixe fóssil virou o meu chaveiro. Ah, um detalhe. Essa peça ela é toda articulada, tá? Imagine que você consegue imprimir um modelo completamente articulado entre si e essas peças, obviamente, elas não se desorganizam, somente se você quebrar. Bem, obrigado. Esse é o meu e-mail de contato, caso alguém queira fazer algum tipo de pergunta mais específica sobre a impressora 3D e sobre a tecnologia. O meu canal no YouTube, onde a gente está fazendo essa transmissão, e o meu Instagram. Eu costumo falar de biologia e de ciência nessas redes sociais. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Felipe, pela sua apresentação. Excelente. Eu vou convidar, então, a Aline para voltar para a sala com a gente e nós três podemos, então, atender as perguntas que as pessoas façam. Bom, em primeiro lugar, queria lembrar a todos que estão aqui que precisam de declaração de que estão participando da atividade. É só colocar, como muitos já fizeram, o nome completo, matrícula se forem alunos, né, e e-mail para que a gente possa encaminhar o documento em formato PDF. Esse documento será encaminhado num prazo menor que uma semana, tá bom? E, então, eu queria agradecer a palestra dos nossos debatedores, né, da Aline Dias e do Felipe Lima, e queria passar algumas perguntas. A Cindy, que é nossa aluna do mestrado, não, da especialização em ensino de ciências, perguntou sobre o tamanho desses modelos, né? Aí, até por curiosidade, eu aproveitei quando o Felipe estava falando e fui lá até pegar. Quem está aqui na minha casa comigo? Ó, Felipe. Porque, gente, na sexta-feira, última sexta-feira, antes de entrarmos em quarentena, eu estava dando aula no departamento, era a última pessoa que estava no departamento praticamente. E o Lúcio me ligou para falar: Andréia, traz os modelos, leva os modelos do Felipe para casa, porque a gente estava com ilusão ainda de que poderíamos cumprir o planejamento que era de aplicar, como o Felipe falou, os modelos, levando para os alunos, né, com deficiência visual, tanto de baixa visão quanto os cegos, para que pudessem fazer um teste desse material, né? Então, eu estou aqui cercada de vários modelos, ó, tem até um coração aqui comigo, ó, do Felipe, do meu, Felipe. Infelizmente, a pandemia prejudicou essa parte de testagem, né, tão importante, mas, enfim, vocês puderam ver. Então, Felipe, a Cindy tem essa pergunta para você sobre o tamanho, né, mostrando assim, né, a gente já tem uma noção do tamanho pela própria referência da mão da pessoa, né, mas o Felipe pode responder melhor. O tamanho da impressão 3D, na verdade, depende da impressora 3D. Só para a gente ter ideia do que existe hoje disponível no mercado, já se imprimiram
de tudo que você possa imaginar. Imprimiu-se um barco, já tem uma galera que imprimiu casa. Então depende muito do tamanho daquela prancha onde a gente viu que o material é depositado. Dependendo do tamanho da impressora 3D, você pode imprimir qualquer tipo de modelo. Basta que você faça um ajuste no teu arquivo. Não é problema. Felipe, o Iolan Fernandes, que é nosso aluno da pós-graduação, está falando que te adicionou no Insta. Iolan, abre o olho, adiciona também no YouTube, que ele tem canal no YouTube onde a gente está transmitindo simultaneamente, e tem vários conteúdos para ensino de biologia. Ciências também, Felipe? Fala do seu canal, alguma coisinha aí. Lá no meu canal, na verdade, eu falo muito sobre biologia, falo alguma coisa sobre ciência, né? De vez em quando aparece algum artigo que seja efetivamente mais relevante, mais interessante, eu costumo levar para o YouTube e debater ele por lá. Então tem de tudo, mas é tudo relacionado à ciência, à tecnologia e, obviamente, para a área da biologia. As duas últimas coisas que eu produzi lá, na verdade, é uma série que eu estou produzindo chamada Aprendendo a Aprender. E aí eu fiz o primeiro episódio falando das diferentes formas de pensamento, do modo focado e do modo difuso. E na segunda episódio da série eu estou falando sobre metodologias para que a gente consiga apreender conceitos que são abstratos e para que a gente consiga coordenar o tempo. Existe uma ideia muito equivocada no magistério hoje de que é possível aprender de forma passiva. Isso se disseminou por conta de uma leitura equivocada dos estudos de neurociência. E aí eu estou trazendo exatamente uma proposta para mostrar efetivamente que não existe aprendizagem passiva, que toda aprendizagem requer elaboração, mesmo que você esteja num momento difuso, que você não esteja trabalhando num momento focado. Eu acho que isso hoje é de fundamental importância. É importante que antes que o nosso aluno entenda qualquer tipo de objeto de estudo, é importante que ele tenha fascínio pelo conhecimento. Ele precisa saber que o importante é aprender, que isso é fascinante. Que todo o resto que vem por trás disso é estudo secundário. Ele precisa se conscientizar do quão fascinante é aprender. Obrigada, Felipe. O Vitor Belo, que é nosso aluno da licenciatura na UERJ, ele falou que deu parabéns para o trabalho dos dois, né? Para o trabalho do Felipe, ele comentou que já teve o privilégio de usar esse coração em aula, como turma do segundo ano, gostou muito. E ele comentou sobre o trabalho da Aline, que é extremamente relevante, porque a nova BNCC traz o assunto espécies exóticas, unidades de conservação, como assuntos a serem abordados. Então, a existência desse material, que é de linguagem adequada, né, fácil, ajuda. Quer comentar, Aline? Aline? Sim, não, abri meu áudio agora. Só falando um pouquinho que, como eu falei anteriormente, ele foi pensando nessa questão do próprio currículo. E com a BNCC também, porque os PCNs já estão um pouquinho antigos e a BNCC está entrando um pouco ainda, mas é muito relevante também esse tipo de material. Porque muitas vezes o livro didático, por mais que ele seja interessante, tem imagens, o aluno pode achar um pouco cansativo, um pouco maçante. Então, o paradidático que eu apresentei é um livreto pequenininho, com muitas imagens, bem bonitinho, bem colorido. Sou suspeita para falar, mas com imagens maravilhosas. Então, eu acho que realmente é um recurso muito útil e você não se perde nos conteúdos curriculares. O professor não se perde, ele continua, ele pode dar os seus conteúdos e trabalhar, utilizar o livro também sem nenhum prejuízo. Obrigada, Aline. Aline, você vai... eu vou encaminhar para a Aline o e-mail das pessoas, você vai encaminhar o livro para o nosso público aqui, né, Aline? Com certeza, vou encaminhar a segunda edição, que ela não está disponível no site do IBRAG ainda, então eu encaminho, com certeza. Ok, obrigada. Tem várias pessoas parabenizando os dois pelas apresentações, e tem uma aluna, Juliana, perguntando se quando voltarem às aulas presenciais, vamos poder ver a impressora funcionando. Aí eu vou perguntar se o Lúcio quer responder. Eu não sei se o Lúcio quer entrar aqui com a câmera para responder, né? Porque o Felipe, claro, está conosco no mestrado, tem condição de fazer uma apresentação, mas é só uma questão de agendarmos, né, também. Sim. E o Lúcio, na aula de ensino de biologia, sempre fala sobre isso. Não sei se ele quer falar. Rosane também, se você quiser entrar aqui. Só um comentário rápido. Tanto na aula de ensino de biologia, quanto na especialização e mestrado, todo mundo tem a oportunidade de ver. Sim, ok, Lúcio, obrigada. Então, Juliana, você já cursou, não lembro mais se a Juliana que falou da pós ou da graduação, mas tanto faz, terá a chance de ver esse material, então.
O Carlos falou que o livro vai para sempre, né? Tem os dele até hoje, são referências importantes. A Isabela Neiva comentou, sensacional esses modelos. Felipe, a hora que você quiser, assim que acabar a pandemia, eu gostaria de que conhecesse a escola que trabalha com deficientes visuais. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigado. Vamos trocar e-mail, né, gente? Sim, sim. Para essas possibilidades poderem ser realizadas. Com certeza, o Felipe, junto com o Lúcio, produziram muito material e o que mais a gente quer, né, Felipe, depois que produz esse material, e, claro, a Aline também, o que mais a gente deseja é ver na mão dos alunos, né, ver os alunos testando esses materiais, ver qual é a reação deles, né, com a receptividade, se tem um encantamento, se tem um interesse, né, e como vocês viram, todos os dois materiais, né, um no âmbito da educação inclusiva e o outro da Aline, que não foi pensado dessa forma inicialmente, mas foram pensados para atender a demanda desses públicos, né? Seja o ensino fundamental, que é o trabalho da Aline, seja no ensino médio, que é o trabalho do Felipe. Então, o que a gente quer muito saber é a resposta dos alunos, do nosso público-alvo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Lúcio e Rosane, se tiverem visto alguma pergunta que eu não vi, quiserem me ajudar. Rosane, quiser entrar aqui. A Thaís fez uma pergunta sobre... Pode falar, Aline. Sobre o meu trabalho. Ela perguntou que programa que eu utilizei, Thaís, me corrija, por favor, se eu estiver errada, que programa que eu utilizei para fazer o livro. Eu utilizei um programa disponível online chamado Papyrus, uma plataforma para construir livretos mesmo. Era uma plataforma um pouco restrita. Quem quiser olhar no site do IBRAG, em materiais didáticos, lá tem a primeira edição, vocês vão ver que a primeira edição não é tão bonita quanto a segunda. A segunda já está mais elaborada. Então, essa plataforma Papyrus, ela era um pouco restrita, mas eu consegui construir o livreto nessa plataforma. Eu tentei depois fazer as alterações sugeridas pela banca, depois da defesa, mas a plataforma estava lotada de livretos e aí não permitiu. Eu não sei se essa plataforma ainda funciona, mas eu utilizei esse programa online Papyrus e funcionou, deu certo, e a segunda edição agora está um pouquinho mais bem elaborada. Obrigada, Aline, eu acho que essa Papyrus não existe mais, eu tive uma aluna também que já utilizou, eu acho que infelizmente não existe. Tem o Canva, né, tem algumas opções gratuitas, é questão de realmente pesquisar e tentar o que for possível. A Cristiane Moreira fez uma pergunta, mas acredito que tenha sido respondida, né? Que o custo não é alto para as universidades, o custo em relação ao material feito na impressora 3D, quer dizer, a aquisição da impressora, o Felipe falou dos valores dos equipamentos e dos valores do material base, né? Para ser usado para plotar esses materiais, e não sei se quer comentar, Felipe. Porque assim, a princípio parece algo extremamente caro, quando na verdade não é. O custo inicial da impressão, da impressora é aquele, né, que eu havia dito. Eu não acredito que isso seja um investimento alto, pensando em educação. Muito pelo contrário, eu acredito que é um valor desprezível, pelo menos deveria ser. E o custo da impressão por produto ele é relativamente barato. Só para você ter ideia, 1 quilo de PLA, do filamento PLA, custa R$40. Esse coração que a gente imprimiu, ele deve ter, não sei, vou chutar aqui umas 20, 30 gramas. Então, com 1 quilo de material, quantos corações iguais a esses a gente consegue imprimir? Se a gente botar que cada um deles pesa aproximadamente 20 gramas, são 5 corações a cada 100 gramas, então são 1.000 corações, são 5 corações a cada 100 gramas, são 50 corações, é isso? Ou 500 corações? 50, não é isso? São 50 corações que a gente consegue imprimir. A gente consegue colocar coração na mão de todos os alunos que a gente entrar numa sala de aula. Para você também, Felipe, a Bia Mello, eu não sei se é a nossa Bia da graduação, estou na dúvida, acho que ela colocou a seguinte questão: esses modelos também poderiam ser usados para alunos com outras necessidades especiais, como deficiência intelectual? Na verdade, esses modelos eles podem ser utilizados e devem ser utilizados em qualquer situação. É que eles potencializam a aprendizagem dos sujeitos que não apresentam a visão, mas imagina o fascínio que não iria aparecer na mão de um aluno, imagina no ensino fundamental, já não estou nem pensando mais no ensino médio. Pensa um aluno de ensino fundamental tendo um coração em tamanho real, porque aí, na verdade, ele tem tamanho real, e estando na mão dele, ele conseguindo identificar todas as estruturas. Agora, você imagina o quanto que isso não potencializa a aprendizagem desses sujeitos. É algo realmente... a impressão 3D, se ela vier vinculada, as impressões 3D, né, se elas vierem vinculadas de um escopo teórico muito bem consolidado, eu acredito que isso potencialize muito a aprendizagem.
incluindo todos os alunos, inclusive aqueles que têm deficiência intelectual. Isso aí, só lembrando, gente, tudo que é feito no âmbito da educação inclusiva é para todos, né? A educação inclusiva, ela não é restrita, é aí que é a diferença entre educação especial e educação inclusiva. A educação inclusiva é para todos, então sempre que a gente pensar algum material inclusivo, é para qualquer aluno poder utilizar, né? A Cindy também comentou que dá para fazer vários modelos diferentes, além de ser o tamanho que cabe na mão e conseguir carregar em todos os lugares. Sim. Isso é importante, né, Felipe? Sim. Luiz, tem mais alguma pergunta? Se vocês viram mais alguma. Aline, aquele saguio que foi achado hoje na casa do cara do Iabas, Carlos Augusto perguntou. Eu não vi essa notícia, eu posso pesquisar agora, porque eu não fiquei sabendo disso. Aí eu não sei dizer se é essa espécie, vou dar uma olhadinha. Sim, tem várias pessoas dando... Andréia. Oi, Rosane, pode falar. O Yolan fez uma pergunta, se vai ter uma parceria com o IBC. Sim, Yolan, nós convidamos, né, temos agora a partir da sua turma, Yolan, nosso aluno da pós-graduação, nós temos 2 professores, a partir de 2020, que são professores do Instituto Benjamin Constant, né, o doutor Aires da Conceição Silva, que inclusive é o próximo palestrante dessa live de semana que vem, quinta-feira, dia 30, e a esposa dele, que também é professora, pesquisadora do IBC, Priscila Marques. Então, eles vão lecionar uma disciplina para vocês dentro do tópicos especiais em educação inclusiva, 2 professores do INDES, que são esses 2 que eu citei, junto com a professora Érica Vinagraschi, doutora, né, pela Fiocruz, que é professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, nós temos a educação inclusiva no nosso curso de pós, ministrado por especialistas das melhores instituições de educação especial do país. E sim, essa parceria já existe. No caso do trabalho do Felipe, nós só consultamos o Aires, né, o professor Aires e a professora Priscila, sobre cores, essa questão dos contrastes, das texturas, mas não existiu, ainda não firmamos, porque a gente ia fazer isso, a gente não sabia que a pandemia ia nos atropelar, né? Nós íamos fazer a visita ao Benjamin Constant, eu, o Felipe e o Lúcio, como materiais, para que os técnicos do Benjamin Constant, em primeiro momento, o técnico cego, que está acostumado a analisar esses materiais, fizesse essa avaliação primeira, e em seguida faríamos aplicação em sala de aula, mas tudo isso foi completamente atropelado com a questão da pandemia. Como não há perspectiva de aulas presenciais, tanto para a universidade quanto para o Benjamin Constant, isso não vai acontecer em 2020, mas obviamente que a gente quer que isso aconteça, então é uma questão de tempo. Então a parceria existe sim, Yolan, eu estou inseparável agora, eu grudei nessas pessoas, tanto do INES quanto do Benjamin Constant, e estamos, assim, intimamente relacionados. Para vocês terem uma ideia, ontem, né, ontem ou anteontem, né, foi aceito um trabalho nosso em colaboração num congresso internacional, em formato de e-book, nós ficamos super felizes, a autora principal está aqui, que é a Laís Barcelos, que é palestrante também, junto com a Aires, na semana que vem, no dia 30. Então, essa questão nós fizemos um grupo de pesquisa agora, onde tem o professor do Benjamin Constant e eu faço parte. Aliás, ele tem uma live hoje, às 20 horas, no Instagram, no canal Mais Ciências, que é da Rafaela Lima, uma ex-aluna da UERJ, que é professora da rede pública, e tem um canal no YouTube de muito sucesso, não sei se vocês conhecem. Então, hoje, o professor Aires foi convidado da Rafaela para falar sobre esses materiais táteis ou grafotáteis produzidos pela equipe dele, e um dos materiais que ele vai apresentar é o material que foi produzido com a Laís, que está aqui com a gente, nossa aluna da pós, e foi nossa aluna da graduação, produzido comigo com a Priscila, que é professora do Benjamin Constant também. Então, essa parceria existe, já estamos, assim, produzindo materiais com sucesso. Mais alguma pergunta, Rosane, que você tenha visto? Andréia. Fale. O Américo falou que soube lá que pode usar a impressora por 30 minutos em Botafogo. E aí, isso é oferecido pelo Senai, isso a gente até já levou os alunos da pós lá, e se o Lúcio quiser falar um pouquinho sobre isso, ou o Felipe, se souber um pouco, para informar sobre esse uso. A gente já levou os alunos lá da pós uma vez, ali em Benfica, na verdade, né? Então, se o Lúcio quiser falar, ou o Felipe mesmo. Ótimo, obrigada. Posso falar rapidamente. A gente levou no Senai de Benfica, realmente. O Senai de Botafogo, eu sei que tem alguma coisa relacionada à impressão 3D, mas eu não sei se tem essa questão de você poder usar por um tempo. De qualquer maneira, 30 minutos seria muito pouco. Você não imprimiria quase nada, né?
Mas realmente o polo principal do Senai para esse tipo de tecnologia é o de Benfica. Só para ter ideia do período de tempo, esse coração que a gente imprimiu, se eu não me engano, foi algo em torno de 16 horas de impressão. Não foi isso, Lúcio? Acho que sim, por aí. Talvez um pouco mais. Gente, temos outras perguntas. A Fernanda Mota, que é nossa aluna da pós, perguntou se os modelos são pensados de forma diferente, de acordo com o estudante ter ou não memória visual. Fica difícil a gente estabelecer esse parâmetro de medida, né, sobre ter ou não ter memória visual. Como é que a gente avalia isso individualmente? A gente acredita que a visão é uma das formas de apreensão do ambiente que circunda o indivíduo. Agora, ter ou não ter memória visual, se isso efetivamente melhora a aprendizagem com o modelo ou se piora, a gente não consegue medir. Pelo menos, assim, eu não consigo pensar agora num instrumento de medida para saber se ter ou não ter memória visual e a presença do modelo, se isso potencializa a aprendizagem. Não consigo visualizar a forma de diferenciar isso, né? Obrigada, Felipe. O Ney, professor do nosso programa de mestrado do nosso curso de especialização, ele comentou que existe uma versão do Canva Edu que dá todas as ferramentas da versão paga Pro, só que de graça. A Cristiane Moreira também elogiou o Canva Edu. E a Cristiane perguntou se existe alguma expectativa de produção de kits para alunos sobre material 3D. Aí pode responder o Lúcio, acho, né? Mais adequado. Não, a gente não está pensando em nada especificamente, mas se alguma escola tiver interesse, pode entrar em contato e a gente analisa se é possível ou não. Sim, só lembrando, gente, como o Felipe comentou, apesar do custo não ser muito alto, nós temos muitos problemas, que não há tempo de falar tudo, né, gente, mas as impressoras, elas sofrem entupimentos, é muito desgastante. O Lúcio, ele já usou, eu não sei quantas impressoras o Lúcio usou já no total, das quais, entre todas, eu acho que uma única ele conseguiu comprar com verba de projeto, todas as outras ele comprou com recursos próprios, e aí é muito complicada essa questão. O longo tempo de impressão para certas peças, como esse coração que nem é muito grande, né, que vocês chegaram a ver na fala do Felipe, e levou cerca de 16 horas para a impressão, significa que muitas vezes ele até leva a impressora para a residência porque fica preocupado durante a noite, qualquer problema de energia, e quem é aluno da UERJ ou professor ou já foi aluno sabe que a UERJ, o pico de luz é absurdo, né, os problemas de queda e de luz, internet, enfim. Então, a gente tem algumas dificuldades. Então, vamos dizer, não estamos preparados, né, Lúcio, eu acredito, para produzir em larga escala, para fazer kits, para poder fornecer. Não é que nós não acreditamos nessa possibilidade, nós não estamos preparados. Então, para nós é mais fácil termos um kit fixo conosco, né, alguns materiais de certas temáticas que o Lúcio tem orientado e que esse material seja emprestado, como já foi emprestado algumas vezes, alguns alunos colocaram aqui, né, nas perguntas, né, comentários sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como foi a construção da fundamentação teórica para a produção desses modelos? O Iolan perguntou para você, Felipe. Mas ele diz em relação aqui ao levantamento bibliográfico... O áudio, Felipe, está desligado. Perdão. Mas a pergunta é focada em quê? Em como eu fiz o levantamento bibliográfico, a pesquisa prévia, é isso? Fundamentação teórica, mas é porque, Iolan, nessa área, o Felipe vai falar, mas nessa área tem pouquíssima coisa publicada já. É muito difícil. Quando você começa a fazer levantamento bibliográfico, né, Felipe, trabalhando com o uso de materiais 3D, ou materiais, ou realidade aumentada, ou realidade virtual, a gente acha pouca coisa. Na verdade, o que eu fiz foi fazer o levantamento de tudo aquilo que foi produzido em termos de teoria a respeito do uso desses materiais em diferentes setores, não só na área educacional, e aí eu fiz a leitura dos principais autores que eu acredito que são fundamentais para eu entender como é que se dá o processo de aprendizagem, e aí eu é que fui fazendo um cruzamento de dados para saber efetivamente aonde aquele material se insere dentro do processo de aprendizagem. Uma literatura específica que fala sobre isso, eu particularmente ainda não encontrei. A gente encontra muito, como é que se chama? Relatos de casos. Professores que utilizaram de modelos 3D e aí eles falam sobre a experiência que eles tiveram com o uso. Mas um material específico que norteie o caminho eu ainda não achei. Obrigada, Felipe. Eu estou só vendo se tem mais alguma pergunta aqui que não tenha sido respondida.
Estava subindo aqui a barra para a gente encerrar aqui. Todos os alunos estão presentes, colocaram seus dados para a emissão da declaração? Eu acredito que sim, peço que façam se não tiverem feito. A professora Andréa Góes, que é nossa professora também do departamento, parabenizou pela iniciativa das coordenadoras, né, eu e Rosane. Muito bom os estudantes estarem em contato com as pesquisas que continuam em andamento em plena pandemia. Nós estamos muito felizes, imensamente felizes, 71 pessoas aqui reunidas ao vivo, né? Sabemos que tem 55 mil lives ao mesmo tempo e muitas lives de excelente qualidade, então ter vocês aqui para nós é um privilégio. Se perguntaram se pode mandar o Instagram da palestra que vai ter hoje às 20 horas, sim, é o canal Mais Ciências, da Rafaela Lima, é só você procurar lá. O arroba, eu tenho que dar uma olhadinha aqui, vou olhar aqui no meu celular, só um minutinho. Deixa eu ver aqui se mais. Professora Rosane, é a Semana Paulo Freire? O Américo está perguntando, Rosane. É isso mesmo. A gente, hoje, eu fiz uma propaganda ali no link. Pode falar para todos. Às 17 horas, né, a gente vai ter a palestra da Helena Fontoura. Eu vou estar mediando essa palestra e ela vai falar sobre pesquisa qualitativa no ensino. Então, é importante, é legal. E ela é a autora do capítulo sobre tematização, então muita gente usa para análise de dados, então ela vai esclarecer algumas coisas sobre como citar e como usar, porque não é análise de conteúdo, não é análise de discurso, então vai ser bem legal, assim. Então quem puder, depois eu vou colocar lá no WhatsApp também, quando a gente acabar aqui, claro, né? Ninguém vai sair dessa sala até acabar, quando acabar eu vou sair 4h30 porque eu tenho que estar lá junto com ela para preparar, mas vai ser às 5 horas lá no ao vivo no YouTube. Sim, sim. Aline, a Isabela Marçal pergunta, parabeniza pelos trabalhos e pergunta se foi difícil conseguir os direitos autorais para o livro. O registro, né? O procedimento burocrático. Sim, o ISBN foi bem tranquilo, como eu falei, eu fiz pela UERJ mesmo, e o registro na Biblioteca Nacional dá um pouquinho de trabalho, a gente entra no site, tem umas regrinhas de como que a obra tem que ser impressa, você tem que fazer umas rúbricas na obra, e aí você preenche uma ficha. Eu acho que o mais difícil foi a ficha, porque eu já não tinha mais contato com o ilustrador e nem com o meu orientador, que também é coautor do livro. Então, aí era um pouquinho complicado de pegar documentos por e-mail, essas coisas assim. Mas, no mais, eu não me lembro de ter tido muito problema. Eu acho que eu tive mais com a segunda edição, porque aí mesmo que eu não consegui usar os documentos deles, eles não aceitaram, o escritório também mudou de lugar, e aí não aceitaram mais os documentos impressos, enfim, teve uma certa burocracia, mas também consegui o registro. Ainda não recebi, mas consegui o registro. Então dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada impossível, não. Sim, é fundamental, viu, registrar esses materiais produzidos, não só porque para fins curriculares conta muito, imensamente para vocês, como também é importante para resguardar, né, o conteúdo autoral que vocês produziram, né? Nesse caso, então, era o conteúdo imagético e o conteúdo textual, né? Então é super importante. A Anitta Ellen, Aline, está perguntando como recebemos o e-book. Então, eu vou disponibilizar para vocês por e-mail, porque a versão que está, como eu falei, que está no site do IBRAG de materiais didáticos, ela é a versão anterior. Se vocês quiserem também ter essa versão, mas aqui essa nova está mais bonitinha, mais organizada, então eu vou mandar para vocês por e-mail, mas eu ainda, quando eu receber o registro da Biblioteca Nacional, que eu ainda não recebi, aí eu mando para o site do IBRAG e aí eu posso divulgar também, que aí qualquer pessoa pode ter acesso no site do IBRAG em materiais didáticos. Obrigada, Aline. Felipe, o Yolan perguntou também se a sua dissertação já está disponível, que ele já quer ler. Tá, a gente está terminando. Já vai, acho que até quando a gente tem que terminar? Até 31 de agosto é pré-banca, né? Sim. A gente até conseguiu abrindo parênteses aqui, tá, gente? A gente até conseguiu um espacinho de 15 dias, porque a gente vai ter um mini recesso. Então, quem não conseguir até 31 de agosto, nos primeiros 15 dias de setembro, a pré-banca, e logo em seguida a banca definitiva em outubro. É isso. Então, Yolan, é pouco tempo que você tem que esperar. Ok? A pessoa que tinha perguntado sobre o canal da live de hoje é @maiscienciasrafaela, como se fala, tudo junto, no Instagram. A live vai ser hoje às 20 horas, com essa professora formada pela UERJ, a Rafaela Lima, que é professora da rede pública, e o professor doutor Aires da Conceição Silva, que é do Instituto Benjamin Constant.
que é nosso parceiro, é professor convidado da nossa pós. Eles vão falar sobre... Vai ter uma outra convidada também, tá? A outra convidada vai falar sobre educação de surdos. Então, vai falar sobre materiais, né? Sobre vídeo em Libras, janela em Libras. E o Aires vai falar sobre material tátil, ou grafo tátil do IBC. Espero que vocês possam ir assistir, prestigiar o trabalho deles, é maravilhoso. Mais alguma pergunta? Rosane, alguma coisa? Lúcio, que aí a gente pode... Andréia, é só para agradecer, né, a presença de todos. Nós chegamos a 79 pessoas, assim, agora, então foi um número bem legal, assim, um auditório cheio, né, então agradecer. E eu anotei até o nome do Leandro Castro para a declaração, se mais alguém quiser colocar o nome ainda, porque depois que a gente fecha, a gente não consegue mais salvar, né, então até o momento, até o Leandro eu consegui salvar. Sim, então uma pessoa, queria comentar que uma pessoa colocou ali no chat de encaminharmos a declaração juntamente com o livro da Aline, mas vão ser encaminhamentos diferentes, porque a declaração é feita pela secretária do nosso departamento, que recebe todos os nomes, matrículas e produz essas declarações individuais e encaminha, tanto para os palestrantes quanto para as pessoas da audiência, e o encaminhamento do livro vai ficar por conta da autora, que é a Aline Dias. Então, nós vamos passar para ela o e-mail e ela vai encaminhar o material para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Nós temos o e-mail do departamento, que é o contato.dsb@hotmail.com, é o contato do Departamento de Ensino, Ciências e Biologia da UERJ. E estaremos aqui novamente, eu queria aproveitar e deixar o convite. Nós estaremos aqui na dia 30, quinta-feira da semana que vem, às 15 horas, com o tema produção de material inclusivo, tá? Nesse dia será somente material inclusivo. Então, primeiro, o professor Aires do Benjamin Constant vai falar sobre o histórico do Benjamin Constant na produção de materiais táteis e grafotáteis, vai falar do parque gráfico do IBC, como é para doar materiais para escolas públicas, e depois a Laís Barcelos, que está aqui conosco, vai apresentar o trabalho monográfico dela, né, que acabou de ser aceito para um congresso internacional no formato de e-book, né, com o ISBN, sobre o sistema solar para cegos e pessoas com baixa visão, né? O material feito por ela na graduação da UERJ. Então, eu aguardo vocês na próxima semana, 15 horas aqui. Fico muito feliz que vocês hoje compareceram, permaneceram até o final. Quero agradecer imensamente a presença dos nossos debatedores, né? A Aline Dias e o Felipe Lima, pelas suas apresentações que foram ótimas. Agradecer ao Felipe por ter nos proporcionado a transmissão ao vivo, né? E a gravação do conteúdo para ficar lá no canal dele, ou seja, quem não pôde vir e estar aqui ao vivo vai poder ver depois. E quero passar a palavra para eles, para se despedirem, né? Agradecerem primeiro para a Aline, por uma questão de gentileza, depois o Felipe. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a Andréia, a Rosane, de divulgar um pouco o meu livro. Eu, infelizmente, ainda não o apliquei com alunos, mas eu agradeço muito essa oportunidade e vou enviar o livro para as pessoas que deixaram um e-mail. E aí também, quem tiver dúvida, alguma pergunta ou alguma opinião sobre o livro também eu aceito esse feedback, com certeza. E também queria parabenizar o Felipe, trabalho maravilhoso, eu estava aqui boba, com umas impressões maravilhosas. Parabéns também para a André e para o Lúcio, que são orientadores. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Aline. Felipe, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer também a André pelo convite, né, pela participação. É sempre muito bacana a gente poder falar do trabalho que a gente desenvolve. É muito agradável para mim, enfim. Eu fiquei tentando correr, inclusive, porque tinha tanta coisa para falar e, enfim, a gente fica muito empolgado, né, quando a gente vai falar sobre algo que a gente tem muito carinho. Agradecer também a presença de todos vocês. Obrigado pela audição. Obrigado também, Aline, pelo material que você produziu. Eu acho que qualquer coisa produzida na área educacional precisa ser muito valorizado, e esse agradecimento ele tem que ser extensivo, porque realmente é muito importante, né? Um país que vive de iniciativas individuais para o aspecto educacional, é importante ter pessoas produzindo esse tipo de material. É isso, muito obrigado, gente. Não quer falar de novo o seu canal, Felipe? Para quem chegou depois e não ouviu? Sim, o meu canal, ele é um canal que trata de biologia e ciência, dentre outros temas relacionados à tecnologia, mas efetivamente a minha ideia é construir algo relacionado à aprendizagem. Então, vocês vão encontrar alguns temas da biologia que eu discuto por lá, outros que aparecem em periódicos de maior relevância, né? Esses temas que aparecem na imprensa, eu costumo desmistificá-los, trazendo uma informação mais acessível.
A última coisa que eu produzi foi uma série relacionada à aprendizagem, que está bem interessante, tem 2 episódios. Essa semana ou a outra eu coloco o 3º episódio falando sobre memória. Basicamente é isso. Obrigada, Felipe. Então, agradeço a todos vocês pela presença. Aguardo vocês na quinta-feira que vem, às 15 horas. E qualquer... se vocês não receberem a declaração ou o livro, né, entrem em contato para fazer essa solicitação, né, no contato.dsb@hotmail.com, ou pelos nossos canais também pessoais. Eu posso até colocar no chat aqui meu e-mail pessoal, tá? Agradeço, então, a presença de todos vocês, da nossa audiência, os professores que vieram para prestigiar, a Rosane, o Lúcio, a Andréa Góes, os alunos do mestrado que estão aqui, aqueles que eu não pude nem dar uma boa tarde, os familiares. Não sei se tem aluno seu aqui, Felipe, que veio assistir, né? Mas se tiver, um prazer. É verdade. Na verdade, alguns amigos que trabalham comigo apareceram ali, eu vi subir na janelinha. Ah, ok. Então, espero que depois seus alunos assistam você numa outra vertente, né? Que é falando da sua pesquisa de dissertação. E para quem se interessou muito pelo trabalho do Felipe, a gente pode fazer o convite para a defesa dele, né? Sim. Não para a pré-banca, que a pré-banca eu acho que é um ambiente assim, mais interno nosso, mas o Iolan já falou, eu vou, em letra maiúscula. Então, a gente convida vocês, tá? A gente divulga a defesa que deve ser em outubro, do Felipe, dessa pesquisa que ele faz, super bonita, no mestrado ProfLio, tá? Eu estou colocando aqui o meu e-mail para quem precisar, tiver dúvidas sobre documentos referente à apresentação, a palestra, a participação ou a programação daqui para frente, tá bom? Muito obrigada, boa tarde, até semana que vem. Tchauzinho.